Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é aquele dia especial quando celebramos ou celebraremos daqui a pouco a ceia do Senhor, esse sermão dramatizado que nos faz lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em dois textos. Apenas escutem, porque são dois textos distantes um do outro, mas a fusão desses dois textos traz aquilo que o Senhor deseja ministrar no nosso coração no dia de hoje. Amém? Primeiro, o Salmo 105, versículos 40 e 42, e depois Mateus 6, 34. Diz assim a palavra do Senhor: Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por tudo, Senhor. Celebramos este culto em ação de graças, entramos pelas tuas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Bendizemos o teu nome, Senhor, celebramos a tua fidelidade, glorificado seja o teu santo nome hoje e por todo o sempre. Vem falar ao nosso coração através desses textos. Ministra, Senhor, a tua suficiência aos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém? Meus amados, tenho pensado muito nesses dias a respeito da crise de insatisfação que tem assolado o nosso tempo. Tem sido talvez uma pandemia pior do que esse vírus que tem assolado o mundo. Nunca se viu tanta gente insatisfeita. E é interessante que as pessoas clamam, buscam, vão para as reuniões de oração, clamam por determinadas bênçãos. Quando aquela bênção chega, não causa suficiência. Já vem outra necessidade a reboque. Estamos sempre às voltas com necessidades inúmeras. E nunca desfrutamos de uma suficiência. Tem um texto do apóstolo Paulo que ele diz: tenho tudo, estou suprido. Dificilmente nós ouvimos nos nossos dias alguém dizer isso. E eu queria encorajá-los a buscar viver nessa suficiência de Deus. O salmista, no texto citado, evoca os feitos de Deus, chama à memória os feitos de Deus do passado, durante a travessia do deserto, saindo do Egito com uma terra prometida. E aquela travessia, ela era um tipo da que empreendemos hoje rumo à pátria celestial. Tudo será devidamente providenciado, ou tem sido devidamente providenciado. Nada do que realmente necessitarmos nos faltará, nem tribulação, se esta for um meio de nos ensinar algo. Essa mensagem não é algo que a gente gosta muito de ouvir, falar em tribulação. Muitas vezes a tribulação é necessária para balançar, sacudir os nossos alicerces, para saber a profundidade das nossas raízes. O Senhor, no Sermão do Monte, também adverte seus ouvintes a não se preocuparem com o futuro, a olharem para o hoje, a renderem graças pelo hoje. Os textos citados nos levam a algumas verdades em meio às angústias que nos assaltam hoje. Primeira verdade: lembrar das provisões de Deus no passado. O Salmo 105, 40, 42 diz: pediram, ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio no deserto.
Depois, Deus não esquece a sua aliança com o seu povo. Versículo 42 deste salmo diz: pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. E por último, precisamos atentar para a advertência de não sofrer de véspera. Sofremos de véspera, adiantamos agonias, projetamos problemas que não aconteceram e que talvez nem aconteça. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos refletir um pouco sobre este assunto. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O salmista, com muita propriedade, diz isso. Ele fala experiencialmente, não apenas de ouvir falar. Quando olhamos para o passado, no meio das nossas agonias presentes, nos confrontamos com as verdades eternas vivenciadas por muitos servos do Senhor. O Senhor, além de todos os seus infinitos atributos, Ele também é o nosso provedor. Nada nos tem faltado. Ele é o Senhor de toda suficiência e Senhor da aliança feita com seus servos do passado. Esta aliança alcançará toda a posteridade espiritual dos seus servos. Em segundo lugar, diz o salmista: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Salmo 119, 162. O salmista se alegra nas promessas do Senhor como alguém que encontra grandes despojos. Sim, é verdade. Dia a dia somos enriquecidos com aquilo que nos é revelado pela santa e gloriosa palavra de Deus. Porque cremos que as promessas do Senhor se cumprirão. Porque Deus é fiel e jamais falha. Aquietemo-nos. Precisamos aprender a fazer sossegar a nossa alma. Quem vive de promessa é santo, diz o ditado. Pois bem, exatamente. O cristão é chamado de santo, de separado para Deus. Nada poderia se adequar de maneira tão perfeita aos cristãos como esta afirmação. Esperar pelas promessas de Deus demanda perseverança constante. Os que são da fé esperam. Esperam pela promessa, pois confiam na aliança. Em terceiro lugar, não vamos falar aqui da prosperidade rasa que muitos apregoam em nossos dias, mas da suficiência providenciada pelo Senhor em tudo o que necessitamos para a travessia por esta terra. Por que então nos desesperamos tanto? Inquietamos-nos tanto com o amanhã, antecipando angústias por algo que não está acontecendo e talvez nem aconteça? São as nossas emoções traindo a nossa fé, boicotando a nossa fé. Sofremos por antecipação, adoecemos de véspera. Que coisa mais louca! O interessante é que, por conhecer o nosso coração medroso e atribulado, o Senhor providenciou nada menos de que 366 vezes a expressão não temas. E aí descobrimos aqui que a preocupação ela é filha do medo. Olha que coisa interessante. Escutem só isso aqui. Nada nos faltará, pelo menos nada do que realmente necessitarmos para completar a travessia. Repetindo, assim poderíamos ter uma vida abundante, aquela prometida pelo Senhor. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que então não desfrutamos dessa promessa gloriosa? Por causa da ação nefasta do velho ladrão e homicida que nos persegue desde tempos ancestrais. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Roubar a fé confiante, matar a esperança perseverante e destruir em nosso coração a capacidade de enxergar a glória de Deus nas situações. Tempo de acordar para esta realidade. Tempo de abraçar a promessa gloriosa de uma vida interior abundante. Nós temos suficiência, pelo menos suficiência de tudo que verdadeiramente necessitamos. Tempo de dar um basta em tanta morte, em tanto roubo, em tanta destruição em nossas vidas. Presta atenção em nome de Jesus. O povo de Deus tem precisado, tem faltado no meio do povo discernimento para enxergar essas coisas. Nós acabamos embarcando naquela inclinação do mundo para essas coisas. O Senhor quer que desfrutemos com alegria da sua abundante suficiência. E para terminar, aprendemos aqui
ou aprendamos a olhar para o passado, não numa perspectiva saudosista, mas para evocar os grandes feitos de Deus do passado. Ele agiu, age e agirá. Segundo lugar, confiemos e nos aquietemos, porque Deus não esquece a sua aliança com o seu povo escolhido. Terceiro, nada nos faltará daquilo que realmente necessitarmos para completar a jornada desta terra. Busquemos a vida abundante que o Senhor prometeu. Ele está falando de interioridade. Não nos aquietemos, deixemos de aperreio e aprendamos a viver na suficiência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar os elementos da ceia. Pão e vinho tirados do uso comum, para que a partir de agora eles possam simbolizar o corpo e o sangue de Jesus Cristo entregues por nós na cruz do Calvário. Abençoa esses elementos, Senhor, consagramos a Ti e faz que ao serem recebidos, eles tragam renovo aos corações. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de renovo, e que a graça desça sobre todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e o poder do Espírito Santo desça sobre todos, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.